Estou salvando o chat aqui para poder... Eu acho que depois a gente pode só fazer depois uma conferência, a gente pode fazer uma prévia aqui agora, acho que com o Elton, a Paula, comigo mesmo aqui, para a gente ver mais ou menos o que prevaleceu, e depois a gente conta direitinho quanto as diretrizes, como elas tiveram quantidade de votos aí. 5, 8, 13. Tá, eu salvei todas, Elton, mas eu não estou contabilizando. Para garantir... Para mim deu. A 13 foi a mais votada. Com mais 10, votada, isso. Uhum. Tá? A 5 foi a segunda. Segunda, isso. Tá? E a 3 foi a terceira. A 5 teve 9, a 3 teve 7. E a 13 teve 10. Eu contabilizei 11 na 13. Bom, então, mas de qualquer maneira, veio mais um, 3, 5. Querem ler qual é a 3, 5 e 13? Então, daí assim, a gente escrevia, viu, só para recomendar, né? Seria assim: 13, a gente colocaria em primeiro do nosso relatório a 13, em segundo a gente colocaria a 5, e em terceiro no nosso relatório a gente colocaria a 3, pela ordem de votação. Tá? Perfeito. Deixa eu então ler aqui. Vamos pela ordem de votação, então eu já vou ler aqui direto a 13, é isso? Isso. A 13 é mais votada. Então tá aqui. Reaparelhar os espaços culturais próprios de música da Fundação Cultural de Curitiba, assim como adquirir novos equipamentos para lugares onde não existam, nas 10 regionais da cidade. Todo mundo sabe. Precisa de uma distribuição espacial melhor da cultura, né? Então, é óbvio. O item próximo, mais votado, qual é? É o 5. 5. E o item 5? O item diretriz. É uma questão aí só. Diretriz 5. Só uma coisa que me fugiu aqui, Felipe. Fala então, enquanto eu confirmo uma coisa aqui. No entendimento, essa questão, essa diretriz 13 não está casando, não está indo de encontro com a orientação que a gente já recebeu no ano passado, que a Fundação e que o Poder Público não iria entrar com novos equipamentos na cidade, onde não existe. Vai contra. Veja, Felipe, vai contra, mas ao mesmo tempo, a democracia, se o grupo decidiu votar nesse item como principal, a participação social cidadã garante. Vai em contrariedade o que a Fundação quer no momento, talvez até a questão de investimentos ou da pandemia, vai. Mas a democracia prevaleceu. Sim, se a Fundação vai realizar ou não... Mas, Manuel, não vai contra, porque o que a gente pediu é assim, equipamento, é uma casa, é um imóvel, um novo equipamento, né? Não é o equipamento de som, o equipamento de som pode, entendeu? Ótimo. Se for para comprar essas coisas, dentro, como colocou ali, dentro dos espaços que já tem, aparelhar esses espaços, pode. O que não pode era, assim, construir uma casa do músico curitibano, por exemplo, que não tem, entendeu? Há controvérsias. Talvez esse item 13, originalmente, ele se referisse a equipamentos culturais. Não é reaparelhar, você tem razão, é porque no mesmo item 13 tinha específico de estrutura física, esse é de aprimorar, porque, por exemplo, a Rua da Cidadania pode ser aprimorada como equipamento cultural para garantir lá no bairro. Então tá certo, então não vai em contrariedade não, Felipe. Ótimo. Perfeito. Mas também se fosse, entendeu? A democracia é assim. Ao meu ver, a questão democrática para mim é inquestionável. Ao meu ver, a gente tem um panorama muito, mesmo centralizado em alguns aspectos, a gente tem um panorama muito privilegiado em Curitiba com relação à quantidade de espaços que a gente tem da municipalidade
mesmo que Sim. eles não atendam a população. Por exemplo, eu moro aqui no Boa Vista, do lado do São Lourenço. O Cleon Jacques é um espaço que agora está todo reformado, tá? O Greca fez todo aquele salame-minguê lá, mas é um espaço que ficou durante pelo menos 5, 7 anos inutilizado, né? Sim. Então, a questão, na minha opinião, não é simplesmente reaparelhar os espaços, dar maior condição. Por exemplo, a gente tem uma pauta no TUC, a gente tem uma pauta no MUMA, a gente tem uma pauta no Cleon Jacques, a gente tem flexibilização desses processos, né? Talvez uma relação maior com as regionais com relação aos espaços, editais e atividades relacionadas aos espaços das regionais. Acho que isso sim. Também. Por isso que eu não coloquei não votei nessa questão. Fiquei pensando muito nisso, eu queria só compartilhar. Às vezes, num dos itens anteriores, tem lá melhores relações entre a sociedade, entre o meio musical e as diretorias e os espaços culturais, entende? Então isso acabou às vezes passando batido, né? Já num filtro anterior, né? Vai acabando priorizando, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui o item 5 então, diretriz 5D, apoiar entidades e projetos educacionais que tenham a música como base, principalmente os destinados a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social. Isso tem a maior importância porque, primeiro, a gente está numa fase que o Brasil vai ter muitos órfãos, muito problema social, muita criança abandonada, e isso também é um motor de geração de emprego para músico, ação social, educativa. Então, eu acho que foi muito bem escolhido, quero até parabenizar o grupo por ter escolhido esse item. E o item 3 é fomentar ações que busquem o entrelaçamento da memória e preservação com ações de educação musical, a fim de valorizar as culturas locais, reforçando suas identidades, sua criatividade e o caráter dinâmico das manifestações populares. Amigos, eu preciso comentar uma coisa antes da gente encerrar, que teve, na conferência anterior, 5 eixos que tinham sido estabelecidos como prioridade na época, né? E essas prioridades, elas diferem um pouco da atualidade. Estava a difusão do conteúdo artístico de rádio e televisão, estava o incentivo e investimento à capacitação nas áreas profissionais, também entrou apoio ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação musical, um eixo especial sobre isso, mas o reaparelhar espaços culturais foi votado da primeira vez, então se repetiu um item. Também foi votado manutenção dos corpos estáveis na época. E a contratação pela Fundação Cultural de profissionais de suporte de áreas técnicas foi um outro item que também foi votado. Então isso demonstra que o tempo muda, as pessoas também chegam a novas conclusões. Então nesse momento foi isso. Eu queria lembrar que tem itens como mapeamentos de cadeia produtiva e plataformas digitais não foi aprovado. E não precisa ser aprovado aqui como uma diretriz, mas é um assunto para a classe estar atenta e pressionando também o poder público, porque sem dados e sem plataforma digital hoje, nesse período do mundo do trabalho, a gente vai sentir dificuldade em formular políticas públicas. Então isso não precisa estar agora nas prioridades, mas é uma mensagem que eu deixo para a gente ficar na frente de batalhar por esses itens. Essa da plataforma digital vai aparecer em meta de regional. Bem, podemos ir lá batalhar no dia, defender também juntos na conferência, mas é assunto que a classe pode pressionar o poder público com ideias, com cartas, com ofícios, não depende só aqui da pré-conferência, para que... E deixemos essa ideia para a Fundação, de criar uma plataforma digital efetiva que ajude na divulgação e que seja banco de dados como repositório digital, para que a música do Paraná esteja ali registrada. E mapeamento. Sem dados é muito difícil fazer política pública. Tá bom, amigos? Então isso é só uma mensagem que eu deixo como sugestão para a gente continuar nessa luta em cima da Fundação Cultural. Eu tenho uma última dúvida. Tem muita ideia no plano que é ideia para a classe atuar.
Nem tudo a gente tem que depender de fundação. A gente pode pegar qualquer uma dessas ideias e ir no Sebrae, e em universidades. Existem outras maneiras da classe se defender, se garantir, ir atrás. Baixe o plano integral, usem ele. O plano é de vocês, é da classe, é para ser usado para ter ideias do que a gente pode melhorar no setor. Eu não tenho mais nenhuma mensagem, eu acho que já temos a votação encerrada. Obrigado, Paulinha. A leitura, né? O Felipe queria falar uma coisa. Eu só queria entender como é que vai continuar esse trabalho aqui pós-conferência. A gente continua com um grupo, vai ter algum tipo de inscrição, porque acho importante acompanhar isso. Viu, Felipe? Ótima pergunta. Nós estamos recomendando, tá, que tem um grupo que... Tem uma lista de WhatsApp também, né? Que é o setorial. Eu acho que esse setorial ele tem que continuar sempre. Inclusive, né, nós temos que fazer sempre reuniões antecedendo ou sendo tendo reuniões depois das reuniões do conselho para acompanhar o conselho. O setorial é uma parte importante que dá a base da participação, né? Então eu acho que esse grupo ele tem que continuar, né? Além das coisas que nós temos que fazer e tal, né? Eu acho que ele tem que continuar e ajudar, porque esse setorial vai ajudar a eleger um titular ou uma, né? Uma suplente ou um suplente por conselho. Essas pessoas, elas têm que ser cobradas e têm que agilizar as coisas que vão ser debatidas aqui também, né? Então, Sim. Por isso que eu acho que é uma coisa importante. Colegas, eu peço quem quiser entrar na lista de WhatsApp que já existe, a gente criou uma, mas a gente ampliou em outro endereço, depois que a gente fez aquela discussão do Conselho Municipal de Cultura, da eleição do Conselho em 2019. Então, envie também o celular aqui no chat, porque a gente vai guardar esse dado e vamos cadastrar vocês até amanhã lá. Existe uma lista, acho que com mais de 60 músicos, se não me engano, ou 100, acho que tem mais de 100 músicos já para esse fim. E é importante isso que o Elton falou. Quem quiser entrar, coloque aqui o telefone, a gente cadastra, ali já está o Joey, tô eu, tô o Elton, tá o Alan, tem outros membros aqui, o Girardi, enfim, tem outras pessoas que estão já nessa lista. Mas é importante o seguinte também, lembrar que a gente vai eleger, durante a conferência, um conselheiro, e a gente tem que lembrar que o conselheiro da música tem que ir lá defender o setor, e tem que falar com o setor. Né? Vamos lembrar, eu já fui conselheiro, não sou mais candidato, nunca mais serei, eu já fiz o meu papel, já dei a minha cota por vidas, porque eu já fui 6, 7 vezes conselheiro em povos diferentes, desculpe aí o palavrão, é porque tem uma hora que cansa, né? Porque a gente está defendendo ali a classe e ainda é mal entendido, mas o conselheiro é alguém que vai se doar, como eu e outros já fizemos, vai lá, vai ouvir crítica, o Léo Ferrez que fica bravo comigo, eu cobro ele, eu gosto dele, mas eu cobro o Léo, chego, Léo, isso, aquilo, entendeu? Mas é pro bem, eu quero o bem dele, eu quero que ele seja um bom conselheiro. O que foi eleito municipal, que nem eu já fui, que nem o Gerard já foi, estadual, municipal, já fui federal, é alguém que está lá para ouvir a classe, levar a demanda, fiscalizar o poder público, informar a classe do que está sendo discutido. E é fundamental que alguém vá lá representar. É uma doação, é 2 anos. É 2, né, Elton? Aqui no município é 2 anos. Então, é 2 anos. E vai lá representar, vai se doar, vai aprender sobre participação social, vai se informar da agenda da música e da política cultural. É um aprendizado, entendeu? É bom, eu recomendo, eu aprendi muito, né? Agora, o Felipe que está aqui sabe que eu estava lá à disposição. Eu ouvia e me cobrava no Orkut na época, antes do Facebook, na chincha, não é, Felipe? Eu só vinha lá, eu respondia, nunca me afugentei, não. Responde que tem que responder o que está acontecendo. Faz relatório dentro da reunião. Às vezes eu estava no Orkut relatando a reunião. Eu estava lá e publicando em público, galera, aqui está acontecendo isso. Né? E é isso. E chamem os amigos para que eles se candidatem. Porque é importante a gente continuar falando sobre essas questões, e essa formação de GTs, acho que é uma forma de manter também aceso, né, o setorial, porque senão vejo que a gente batalha por uma época, num propósito, e aí isso fica 5, 6, 7 anos, e a música em Curitiba continua acontecendo, se modificando,
né, cada vez expandindo mais, e, enfim, a gente precisa alinhar isso e manter os GTs. Eu acho muito importante estabelecer GTs, né, para que a gente não fique demandando coisas, especialmente só nos momentos de votação, né, participação social. Exato. Só nas conferências. E lembrar que o setorial ele tem um papel mais junto ao conselho, mas existem os movimentos que são todos legítimos. Eles podem ter opiniões diferentes, eles podem agir em separado, mas todos têm legitimidade para fazer pressão, participação social, controle social é legítimo, todo mundo pode fazer. A classe, ela é dividida em profissões, em estéticas, é difícil o pessoal andar junto. Mas ter um setorial que dialoga formalmente com o ICAC, com o conselho, como a gente tem conseguido manter aberto, né, isso é importante. E, por fora, todos os movimentos e categorias também têm legitimidade para ir lá pressionar. Né, o pessoal ligado à CEMUPA, quem estava no MB, na época que o MB tentou fazer uma coisa, tentou funcionar alguma coisa aqui, mas não deu certo, né, a gente tentou fazer com fosse para cima, para defender o músico, né, diferentemente do passado que não defendeu. E outros movimentos, associações, fóruns, todo mundo tem o direito, indiferente da existência do setorial, mas o setorial é esse que as pessoas se disponibilizam a falar com o conselheiro, falar com o ICAC, falar com o conselho e fazer a defesa do plano, porque o plano é um instrumento permanente, que tem que continuar sendo aprimorado. Ele não tem a ver com a defesa estrita, setorial, que é grupos setoriais com o seu lobby, isso é legítimo, cada um faz o seu, porque daí são agendas específicas. O plano e o setorial é o que carrega toda a demanda da sociedade em cima da música. Então ele tem uma responsabilidade maior de guiar e de continuar com a luta do plano. E cada um por fora também pode fazer suas defesas, que não tem nada demais. Isso é da lei, né? É democrático. Enfim, alguém mais tem alguma questão a lembrar? Porque eu acho que foi passada uma série de considerações. Bem, lembrar de mobilizar para o dia 23, vai ter inscrição, Elton? O pessoal tem que se inscrever online, né? Explica aí para o pessoal se lembrar. Online, entrar na página da Fundação Cultural, tem o link que vai levar você para o portal dos conselhos. Lá você faz a sua inscrição para ser eleitor. Tá? Se você quiser ser candidato, daí você vai lá, se inscreve como candidato ou candidata. Tá? Mas já está lá na Fundação Cultural, já está lá para vocês se inscreverem, ok? Pergunta, pela regra nova, a pessoa só se inscreve, depois ela pega apoio das entidades, ou ela vai ter que estar com entidades também? Não precisa entidade nenhuma, tá? Ela se inscreve, tem um currículo lá, vai para a comissão organizadora. A comissão organizadora não é para tirar ninguém, é só para tipo assim, se o cara não tem nada de música, o cara não vai disputar música, né? Então o cara coloca um currículo lá, tá? E é aprovado, não precisa ter entidade nenhuma. É só de inscrição. Pessoal, só quero lembrar vocês que a música foi aqui, este setorial que fez este plano, este grupo, alguns que estão aqui, outros que hoje não puderam vir, foram entre os que mais bateram na tecla dessa questão da eleição ser mais democrática, mais aberta, porque até então era uma entidade se inscrevia e votava em si. Aí, às vezes, só 2 entidades votavam, só tinha 2 votos, quer dizer, a classe musical mesmo não participava da eleição. Então, essa vai ser a primeira eleição, desde que a gente fazia por conferências, né, Felipe, que a gente se reunia e fazia assembleia, já faz desde 2012 e 2013 que não é assim. Então, é a primeira vez em 8 anos que a classe vai poder participar de uma maneira mais ampla. Isso é muito importante, e nós também enviamos vários documentos em 2019, com apoio do MB, pedindo isso, reforçando essa demanda, que também é do setorial, de eleições amplas, e então é uma conquista da música, essa mudança da lei, porque não foi, a fundação foi atrás, o conselho batalhou, mas eu sei que a música foi a que mais foi crítica com essa questão, né, Elton? A música é que mais pegou no pé. Então, é uma oportunidade democrática
de mais pessoas se inscreverem, concorrerem e votarem. Então, isso é parabéns para o meio musical aí, e tomara que o pessoal possa fazer bem seu trabalho de representar a música que está precisando. Encerramos, então. Se alguém mais tiver alguma coisa para falar, senão a Janete já deu a deixa. Vamos encerrar que eu tenho que me preparar que eu vou me vacinar. Serei um jacaré. Parabéns, Elton. Parabéns. Falou. Abraço. Abraço para vocês. Nós chegamos lá em breve. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Boa noite também. Foi ótimo. Parabéns a todos.